Iniciamos a gravação da nossa live de encerramento da semana acadêmica dos cursos de Direito do Grupo Uniftec, especialmente das unidades de Caxias do Sul e Porto Alegre, Zona Norte. E aí, quem é da unidade da Zona Norte já sabe, conhece bem quem está na tela, mas quem não é da unidade da Zona Norte também deve conhecer, porque o rosto que está aí da doutora Tatiana Borsa é bastante conhecido, não só no estado, né, doutora Tati, em razão da sua atuação. Doutora Tatiana Borsa, seja muito bem-vinda, professora, advogada, mestre em Ciências Criminais pela PUC. E vou falar do mais famoso, mas não é só esse o seu histórico e seu repertório, né? O mais famoso é por atuar no tribunal de júri do caso Boate Kiss, defendendo os interesses do Marcelo, que era o músico naquele episódio. Seja muito bem-vinda, uma alegria tê-la aqui nesse momento de encerramento. Eu que agradeço o convite, mais uma vez estar aqui, tive a oportunidade de estar na Faculdade de Zona Norte, aqui em Porto Alegre, e dizer que é sempre muito bom esse bate-papo, porque eu digo, é um bate-papo, né, que a gente tem que fazer com que esse povo aí estude, volte a ler livros, saia um pouquinho do celular, então sempre é muito bom a gente poder ter essa conversa, ter essa troca, e é bom eu poder estar de novo aí na academia, como eu digo, né? Agradeço já, Fernanda, pelo convite, já disse, já me coloquei à disposição, sempre que tu quiser, precisar, e eles me chamarem, eu vou. Cuidado, né? Não faça esse tipo de convite que nós chamamos mesmo. Como eu falava informalmente antes, os alunos já estão enlouquecidos querendo saber quando a Tati vai novamente na unidade, e aí fiquei eu no compromisso de quando tu fores lá, passar, transmitir para os demais, não deixar apenas para uma. Então, veja, né? Já vai anotando na agenda aí quando tiver livre, é o contrário, nos avisa que a gente te recebe com muita alegria no nosso curso. Tati, já vou começar aqui, né? Então, a pauta que a gente falou que ia ser o nosso início é um pouquinho daquilo que eu te ouvi falando pela primeira vez presencial aqui em Caxias, e que tu também falaste um pouco na Zona Norte na segunda-feira, que é oratória no Tribunal do Júri. E aí vem aquela dúvida, eu vejo muitos alunos, não sei se quando tu dava aula também tu escutava, a insegurança de como eu devo me portar, o que faz diferença, por onde começo para me preparar. Aí largo para ti esses questionamentos. Fernanda, tu sabe que isso é muito importante, né? E até várias pessoas já dizem, ai, Tati, tu tem que dar curso, como é que a gente se prepara, como é... Não existe uma regra, né? Não existe uma regra de como se preparar. Claro que a gente pode dar dicas. E a primeira dica que eu dou é ler, né? Pegar o livrinho e ler. Por que eu digo livrinho? Porque celular é o mal da humanidade, como eu digo, né? Porque todo mundo não se vê mais comprar livro. Livro é tão bom, tu pegar livro, tu assinalar o livro. Eu digo, eu no júri da Kiss, eu fui a única advogada que levei os 98 volumes pro júri. Tanto é que ele tá lá, para fevereiro já tá lá. Eu levei eu imprimi os 98 E volumes. onde estão esses volumes Então, no teu assim, ó, escritório? as pessoas, eles estão agora lá no fórum, eles estavam lá no fórum. Tu vê, né? Eu levei eles pro fórum e eles ficaram lá no fórum. Por quê? Porque tem muita coisa. O computador é bom, como eu digo, é um mal necessário, porque a gente precisa de computador, a gente precisa de celular. Mas eu acho que uma boa oratória, ela se faz com leitura. Pode ser feita. Eu critico o celular, porque depois da pandemia, em que a gente usou muito computador, fez muita live, nós líamos muito no celular, o meu grau aumentou muito. Então, eu digo que eu sou cegueta, né? Eu sou cegueta. E eu adoro ler. Eu gosto muito de ler. Eu acho que a leitura, ela te possibilita a tu escreveres bem, né? Eu falo, né, e também já vou comentar sobre isso, a tu escrever bem, a tu falar bem, a tu te comunicar, e eu acho que a comunicação é o principal. E eu vejo muitas vezes, e tu falou antes da gente começar, né, Tati, a tua fala encanta, e eu já ouvi isso várias vezes. Por quê? Porque eu tento tirar o juridiquês. Eu tento tirar o juridiquês porque eu me perguntei muito depois do júri da Kiss. O que aconteceu que eu não convenci 4 jurados?
né? Eu precisava convencer qual foi meu erro. Foi a minha oratória, foi a minha falta de segurança, não, ou foi a minha não ter aquele poder de persuasão que eu precisava ter. Então, isso é tudo coisas que eu estou trabalhando agora para o próximo júri, que é o dia 26 de fevereiro. Inclusive, hoje já abriu as inscrições ali para quem quer assistir o júri presencialmente. Então, eu entendo assim que não existe regra para falar bem. Tem pessoas que têm mais facilidades para falar, mais facilidade para falar, outras que têm mais facilidade para escrever, cada uma no seu cantinho, como eu digo. Né? Eu sempre tive facilidade para me expressar. Eu digo que eu sou italiana, então o meu corpo fala, as minhas mãos falam, acho que o meu olhar fala, tudo fala. E isso é importante. Isso é importante. Eu não consigo falar sentada, eu tenho um problema porque eu me mexo, eu fico. Então, eu Uhum. acho que tudo é válido. É, eu acho que tudo é válido. Eu acho muito legal quando tu te inspira em alguém. Eu, quando eu fazia faculdade, eu me lembro que eu era rata. Eu fiz a faculdade em 4 anos, eu aproveitei muito, mas eu adorava a faculdade. A faculdade era uma coisa que a gente faz assim, é tão bom, faculdade é maravilhoso. Eu acho que assim, eu me arrependo de ter me apressado para me formar, né? Eu me arrependo, porque depois a gente vira a gente adulta, né? E quando a gente está na faculdade, a gente não é tão adulto assim, né? Estudar para a prova. E isso é bom. Então, como eu digo, as pessoas perguntam: qual é o segredo para tu ter uma boa oratória? O segredo é tu ler bastante. Não é ver filme, é tu ler, é tu conversar. E não é conversar pelo WhatsApp, é conversar pessoalmente com as pessoas, Sabe que te né? ouvindo, me lembrou as formas de memorização. O nosso cérebro, ele funciona de diferentes modos. Então, cada pessoa tem uma habilidade diferente, né? Tem pessoas que memorizam através da repetição, tem pessoas que memorizam através do escutar, tem pessoas que memorizam visualizando. São as diferentes formas que o cérebro reage. Todos Uhum. nós funcionamos das três, mas cada um tem uma melhor, vamos dizer assim. Só que dentre todas elas, o ato de repetir e visualizar, virando a página, destacando, faz com que as nossas memórias depois fiquem mais fortes para as três formas. Então, seja eu o que escuta, o que repete, o que vê, se eu pego o livro, isso a gente só faz no livro, né? Destaco, uso Uhum. cores, faço um movimento manual, é um gatilho da mesma forma que as primeiras coisas que a gente aprende na infância, que elas são da mão, né? É, A gente pega tudo com a mão e sabe, Fernanda, que eu falo muito e eu digo isso era uma crítica que assim, no meu tempo de faculdade, né? Hoje em dia, poucos alunos levam o Vadimeco para a sala de aula, porque tem o celular. E isso é uma falha, porque na segunda fase da prova da OAB, tu não vai usar o celular, tu vai usar o Vadimeco. Muitos alunos não passam na segunda prova da OAB porque eles não têm aquele contato com o código, eles não sabem achar súmulas, eles não sabem achar leis. Então, para quem está me ouvindo aí que não tenha código, não fale para não passar vergonha. Vá numa livraria e compre código, né? o Para exercício. ler, para assinalar. Isso é muito importante. E eu digo, eu vou te dizer assim, acho que 30% da reprovação na prova da UB, muitos alunos é pela dificuldade de achar as coisas no código. Daí vão fazer curso conosco, lá para a segunda fase. Olha a lei tal, olha... como é que eu faço para achar isso no código? A súmula, como é que eu faço para achar isso? Então, isto requer a leitura. É como eu digo, se a minha aula tá chata e tu tá com código, vai ler o código, vai marcar o código. Tu tem, então, claro, a aula da Tati é um saco, hoje tá muito chato. Vai lá, tu tá com código, vai ler o código, a introdução ao Código de Processo Penal, ao Código Civil, Constitucional, vai ler. Eu brinco, eu sempre pergunto assim, ó, nas minhas palestras, quem é que já leu todo o artigo 5º da Constituição? Todos os incisos do artigo 5º. Eu vou te dizer assim, ó, pouquíssimos levantam a mão. E se eu perguntar para quem está me ouvindo, tu já leu o artigo 5º de cabo a rabo? Não. Tu já leu a Bíblia, o Gênesis, que é onde diz todo o direito? Não. Então, isso, mas é uma chatice. Gente, o direito é feito de leitura. Quem não gosta de ler tem que trocar de curso. Quem não gosta de ouvir tem que trocar de curso.
Porque senão não vai. O direito é leitura, são acórdãos, são emendas, são livros, são artigos que a gente tem que ler. E às vezes tu manda um aluno ler um livro, ai, que chato. Troca de curso. É muito simples para resolver teu problema. Ah, se ler me dá sono, vê alguma maneira que a leitura não te dê sono. Porque precisa isso, e tem que ser leituras agradáveis. Às vezes as pessoas perguntam, que tipo de livro que tu lê? Eu adoro ler livro espírita. Ah, tu lê livro de guerra? Odeio, não leio. É um livro que eu não leio. Por exemplo, eu ganhei O Mundo de Sofia, o livro Mundo de Sofia. Ganhei do Francisco, que ele é o presidente do TRT. Rossal. Pergunta se eu li o livro. É, o Chico Rossal. Eu não consegui ler aquele livro, porque é uma concentração, daí eu lia uma página e voltava 3. Então, é um tipo de leitura que eu não leio, então tu tem que ver. Lê até revista em quadrinho, lê revistinha, lê qualquer coisa, mas tem que ler. A boa oratória para leitura. Eu fiz um júri agora, terça-feira. Eu fiz um júri terça-feira. De um fato de 2007, imagina, ser julgado em 2023, 16 anos depois. Eu tinha 1h30 para falar. Eu falei 38 minutos. Por quê? Porque eu disse para os jurados, se eu falar mais do que eu falei, é capaz de vocês condenarem meu cliente. Porque eu não tenho muito o que falar. Então, às vezes, o menos é mais. Né? E o meu cliente foi absolvido. Por exemplo, vícios de linguagem que a gente tem, o né. Isso eu cuido para quando eu estou falando, para né, pois é. Eu, no Júri Quis, eu falei com um repórter que é meu amigo hoje, o Eduardo Matos, que é um querido, que até nem está mais na RBS, no Você grupo saiu da RBS. RBS, né? É, Né? ele está trabalhando na Justiça do Trabalho. E eu disse, Eduardo, o que tu acha da minha fala? Porque para mim, ele é um dos melhores repórteres que tem. Comunicação, ele é maravilhoso. Uma E ele, tu referência. quer que eu te fale mesmo? Eu digo, ai, meu Deus, lá vem. E ele disse assim, Tati, é um vício que todos nós temos. E eu disse, qual o vício? E ele disse assim, muitas vezes as pessoas estão falando e tu tá assim, uhum, uhum, uhum. Tu quer ser educado. Só que eu não sei se tu tá concordando comigo. Se tu não tá concordando comigo, tu tá sendo educada comigo, eu digo, tu quer dizer isso? Não faz nada. Porque às vezes tu não tá concordando com o que eu tô falando e tu tá. Uhum, uhum. Quantas vezes. E depois disso, eu comecei a cuidar quando as pessoas falam comigo de eu ficar quieta, prestando atenção, ouvindo o que tá me falando. Porque isso é um vício, são aqueles cacoetes da linguagem que a gente tem, né, Fernanda? E que nós temos que cuidar disso. A se atentar para falar o plural, não falar muito rápido, mas também não falar muito devagar. Eu sempre digo, eu começo a falar. Quando a primeira pessoa levantar, já não tá bom. O pessoal já começou a cansar. Se eu vejo que o pessoal está olhando muito no celular, também. Então, a gente tem que, durante a palestra também, durante a fala, não gosto de chamar de palestra, mas durante a fala, a gente tem que perceber o que o teu ouvinte está falando, a mesma coisa num júri. Tu tem que perceber se tu tá convencendo aqueles 7 jurados. E tu E isso é acha? difícil, me perguntar qual é a fórmula, não sei. Eu ia dizer, e tu achas que O que eu a. faço? Eu olho. Te interrompi. Vai. Não, o que eu faço, assim, Fernanda, é olhar no olho dele. É olhar no olho, assim, para tu ver se aquela pessoa realmente tá. E encarar as pessoas, e não é encarar, é olhar as pessoas, é muito difícil. E como eu digo, a gente tem um terceiro olho aqui. Então as pessoas acham que a gente está olhando assim, não, eu não estou olhando para ti, eu estou olhando para aqui, ó, para cá, ó, teu terceiro olho. E as pessoas, elas se intimidam, né, quando tu começa a falar. Eu ia te perguntar, e tu achas que essa. Vamos supor que existe. Não tem uma fórmula, mas tem um planejamento, né? Tu deves planejar. Bom, quando eu vou para Uhum, um júri, tem os rituais, né? Pelo que eu uhum. conheço de ti, tem os rituais. Esses rituais ou essas fórmulas tuas são as mesmas quando é uma audiência de instrução e um júri? O que que muda? Além, claro, acho que a responsabilidade, o senso. É bem Não. isso, uma audiência de instrução talvez seja muito mais importante, não que o júri não seja,
porque a audiência de instrução, tu tem que preparar todas as perguntas. Por exemplo, vou te dar um exemplo claríssimo que eu tenho uma audiência segunda-feira muito pesada, em que é um caso de estupro, que o meu cliente não fez e ele está apavorado, liga, os familiares ligam, e é aquela coisa assim, eles querem fazer perguntas. Eles não vão poder participar da audiência, eu já falei, mas aquela coisa, que tipo de pergunta tu vai fazer? Fernando, o que eu digo, o menos é mais. A gente tem que. O bom é advogar, o bom advogado e o diferencial do advogado é saber como se preparar para uma audiência de instrução e como para o júri. Exatamente a pergunta que tu fez. Quando tu vai para o júri, tu já vai estudado. Só que o problema é que o júri são 7 pessoas que não sabem nada de direito. 7 pessoas que nunca viram teu cliente. 7 pessoas assim que é a tua fala é que vai convencer ou não. Então, tu tem que estar muito segura do que tu faz. Eu vou te dizer, no júri da Kiss, preparei 4 falas. 4 falas, 4 teses defensivas que eu iria fazer, eu não usei nenhuma. Eu usei uma quinta. Porque no transcorrer do júri as coisas foram acontecendo. A instrução criminal, eu vou te dizer que eu acho talvez um pouco mais tensa, porque é neste momento que tu realmente produz a prova, que tu faz a prova. Então, tu tem que conhecer o processo, tu tem que começar a trilhar o que tu quer uma absolvição. Então, assim, ó, a preparação, claro que o júri é aquele todo ritual, né, que tu tem que estar bem tranquila, tu tem que ter uma noite de sono muito boa. Por exemplo, tem o júri da KISS, que a gente acredita que vai durar uns 10, 15 dias, vai durar, acho que é mais do que os 10 dias, acho que dura mais. Mas eu também tenho mais 2 júris até o final do ano. Eu tenho júri em janeiro. Então, assim, ó, é complicado. Eu vou te dizer assim, as pessoas, eu quero fazer júri. Quando chega na hora ali, e tu vê assim, gente, o que que eu vou falar? Tu tem que conhecer o processo. Sem tu conhecer o processo, tu não sabe. Eu já vi vários, eu já vi vários filmes de Tribunal do Júri, vários advogados que eu, assim, ó, que eu admiro muito, eu vou assistir, desembargadores que eu gosto muito, eu vou ouvir, para ver como eu devo me posicionar. Até aqueles que eu não gosto, eu escuto. Para quê? Para que eu não faça igual a eles. Eu sou do civil, né, Tati? Sabe que eu sou civilista, eu Uhum. adoro contratos, eu adoro indenização, esse negócio de crime aí não é comigo. Mas um dia me perguntaram se depois de tantos anos eu ainda fico nervosa quando começam as audiências. E aí eu meio que fui pensando assim, para mim, claro, algumas menos, outras mais, mas sempre dá um friozinho na barriga quando eu vou entrar, como se fosse a primeira vez. Aí é um juiz que eu não conheço, eu já fico, né, mais preocupada. Depois que passa, bom, foi mais um, menos um ou mais um, vai anotando. Mas antes de começar, é aquela adrenalina. No penal, para ti também é assim? Porque um júri, imagina. Como é que é? Tu sabe o que que eu digo, Fernanda? Por exemplo, o TCC. A apresentação do TCC a primeira barreira que o aluno tem, né? Que eu vou ter que falar para o professor. Eu sempre digo, não, tu não vai apresentar, tu vai conversar. Como eu digo, eu vou conversar com os jurados. Como eu vou conversar com meu pai, como eu vou conversar com meu namorado, como eu vou conversar com a minha irmã, eu vou conversar. E eu tenho que expor meu ponto de vista. Então, eu tento fazer assim, mas eu te digo, para mim, os 5 minutos, os 3 minutos, sempre é um nervosismo. Por isso que a gente faz aqueles cumprimentos, para que a gente respire, entenda os jurados, conheça os jurados. E isso é normal, qualquer pessoa ficar nervosa. Se alguém me dissesse, não, eu não fico nervosa, eu digo, tu tá mentindo. Tu não pode, talvez no transcorrer, tu fique à vontade. Mas para iniciar, todo mundo fica nervoso. Aquele friozinho na barriga, por mais que tu conheça todo o processo. A gente nunca sabe o que vem do outro lado, né, Fernanda? Então, nós temos que estar preparado para tudo no tribunal do júri, assim como numa audiência. Então, eu vou te dizer assim, ó, eu me preparo, mas fico nervosa, algumas mais, algumas menos.
Eu, no caso, eu conheço bem o processo, mas o que deixa nós essa ansiedade é a imprensa. São os familiares, não é o júri em si, o processo em si, mas o que vamos dizer assim, ó, O os enredo. artefatos ali, sabe? O enredo, os familiares que vão com aquela ansiedade, é muita imprensa. Então, isto vamos dizer assim, ó, eu acredito que essa seja a maior batalha. Mas nesse júri da Kiss que teve, o que eu dizia assim, eu chegava cedo, 8h30 eu já saía de casa, 8h15 eu saía de casa. Eu contratei um motorista, um segurança para ficar comigo os 10 dias, comigo e com o Marcelo, então eu acordava tipo 5h30, me arrumava, tomava café, organizava as coisas, daí eles vinham aqui para casa, tomavam café, daí a gente pegava o Marcelo e íamos para o fórum. Então, às vezes, quando era muito cedo, ele me deixava e depois ia buscar o Marcelo, para o Marcelo não ficar muito tempo ali. Uhum. Mas para quê? Para eu me tranquilizar, como é que está o ambiente, como é que está, porque isso é uma coisa que interfere. Uma noite de sono mal dormida interfere muito num júri, E dá para né? dormir? Mas tem que ter, assim, né, Fernanda? A gente acha que as faculdades têm que ter cursos de oratórias, tem que ter como falar, como respirar. Na pandemia, eu fiz um curso de teatro, em que ele ensina técnicas de respiração. E isso é muito legal. Né? Técnicas de respiração, o copinho de água, que é essencial. Eu sempre digo, quando tu não tem o que falar, ou quando tu tá nervosa, toma aquele copinho de água, respira e vai embora. Mas assim, sem uma boa leitura, não tem como. Não tem como. Tem que ler. O curso de Direito é o curso mais barato que tem, né, Fernanda? É como eu digo. Tu só vai gastar com vadimétrico. Porque os livros hoje em dia tá tudo na internet, que eu acho horrível também, mas porque eu gosto de comprar livro. Mas assim, ó, tá tudo na internet, só tem que ter o teu vadimétrico. E que eu já disse, quem não tem, sai, levanta agora daí, pega o celular, já compra. Tem que comprar. Não tem outro caminho. Sabe que eu gosto de ler, quando é no celular ou no computador, eu gosto de ler jurisprudência. Mas isso é coisa meio de neurótico, né? De nerdzinha, assim, confessando aqui. Mas que é uma forma de também conseguir fazer a tradução. Porque geralmente os acordos, eles têm um linguajar mais técnico, mais denso, então eu vou, ao mesmo tempo que eu vou vendo argumentos, eu vou fazendo meio que a tradução, porque eu também sou dessa linha que prefere falar de modo mais claro, mais objetivo do que uma advocacia tradicional, que vai um pouco mais pomposa para um vocabulário, não digo mais robusto, mas mais também não é técnico, mas que acaba sendo mais distante da sociedade. E aí, por isso, eu não leio tanto livro, mas leio isso que é, Tu além dos sabe, Fernanda, livros que de quando eu jurisprudência. comecei a advogar, eu fui numa audiência. E era um advogado bem, bem já, eu não digo velho, eu digo experiente. Gente. E não sei o que ele falou, e ele disse assim, porque a peça ovo. E eu, oi? Peça ovo. A juíza viu que eu não entendi, mas fiquei ali, porque era a vez do advogado falar, e eu, quando acabou a audiência, eu digo, doutor, o que é peça ovo? Ele disse, doutor, é a denúncia. Eu disse, a denúncia. Ele disse, sim, doutora, para não repetir que a denúncia é o que inicia a ação penal, né? Para não dizer inicial, exordial, ele coloca a peça ovo, que é onde inicia tudo. Eu disse, meu Deus do céu, eu digo, nunca digam isso, peça ovo, porque primeiro demonstra a tua antiguidade claríssima, né? E a linguagem dele, acho que de 10 palavras que ele falava, eu entendi umas 4, de tanto juridiquês. Sabe o que é uma coisa que me assusta, Fernanda? Porque tem muita gente, e é bonito falar essas palavras, mas tu tem que ter uma fala objetiva e clara para quem vai te entender, para que qualquer pessoa que me escute, desde o mais graduado ao menos graduado, consiga entender. E Consiga aí, entender, porque como eu digo, e isto é o principal. Tu ter uma boa fala, porque
por exemplo, o orador bom, tu vai ouvir ele sempre. Por exemplo, o Auri é um ótimo orador. Meu Deus, o Auri é maravilhoso ouvir. Tu pode ficar ouvindo ele 2 horas e não te cansa. O Alexandre de Moraes, que é o juiz, não é o ministro, Alexandre Moraes da Rosa, Ah, é outro juiz maravilhoso da gente ouvir. Então, assim, ó, tem pessoas que tu escuta e que tu tem prazer e que tu quer ouvir, ouvir, ouvir. E aquilo é, como eu digo, é música para os teus ouvidos. E isso é sim. tão bom. E quando eu escuto que as pessoas dizem assim, ai, Tati, como é bom te ouvir, eu fico feliz. Porque eu sempre tento falar. Agora, eu estou indo para São Paulo a semana que vem dar uma palestra, e no outro final de semana eu também vou dar palestra. Então, em São Paulo. E eu vou para Brasília em dezembro também falar. Então, eu sempre digo, pergunto, quanto tempo, eu pergunto, quanto tempo te fala? 40 minutos. Eu digo, não, demais. É demais. 30 minutos tá bom e depois abre para perguntas. Eu digo, 30 minutos foi o que eu falei lá em Caxias, é o suficiente para as pessoas me ouvirem. E para aguentar, porque a gente não aguenta ficar sentado ouvindo uma pessoa, às vezes, 40 minutos, 1 hora, 1 hora. Não, isso não, eu falo por mim, eu não aguento. E isso que são assuntos bons, eu sempre ponho em cursos que os assuntos são bons. Então, é como eu digo, tu tem que falar. Quando falaram na Kiss, é 27 minutos para cada um, e hoje, não dá nem para fazer não, é 37 minutos, não dá nem para fazer uma miojo. Dá para fazer. Dá para fazer uma miojo, assim. Tu vai falar exatamente o que tu tem que falar, tu não vai encher linguiça. E é isso que é importante. No direito é isso. A gente ganha assim, é sendo objetivo, pontual. O Auri, numa das palestras dele, ele fala o seguinte, que ele foi despachar com o ministro Celso de Mello, antes dele se aposentar, no STF. E todo mundo sabe que tem os recursos e depois pode entrar com memoriais, que eu digo, é o suspiro do advogado, né? Memoriais tu entrega direto para o ministro e faz ali para eles aquela coisa assim, ó, é o que o ministro tem que saber, tu tem que ser pontual. E diz que o ministro olhou para o Auri e disse assim, uma folha. O Auri, oi? E ele, uma folha. E ele, ministro, mas uma folha de... Não, uma folha com letra normal. Mas, ministro, como é que eu vou fazer um memorial com uma folha? Tu quer que eu leia? É uma folha. Eu era muito de fazer petições, assim, peças com 20, 30 folhas. Hoje não. Hoje não. Hoje eu faço ali 10 é muito. É muito. Eu Aí, sou muito objetiva. é, Ultimamente eu sou muito objetiva. E tem que e, ser. e daí se pensa também, né? Tu fala que no júri quem vai não sabe de direito. Então a chance de ser efetivamente ouvido e compreendido com um vocabulário curto, direto e com uma fala universal, ela é muito maior do que o juridiquês, porque nós amamos o direito, mas quem não gosta, vamos combinar que não é nada agradável ficar ouvindo, né? E aí é uma Como eu estratégia. sempre digo, né, gente? A gente é muito chato, né, Fernanda? Conversar com advogado é muito chato. Sim, a gente Né? A gosta. gente sabe disso, vamos ser. Conversar com advogado é muito chato. Eu digo, numa mesa sábado à noite, onde só tem advogado, tu tem que encher a cara, porque é muito chato. Né? Não, é muito chato, ainda mais quando tem uns que acham que são advogados. Eu digo, gente, são advogados, todo mundo é. Né? Todo mundo gosta de dar pitaco, todo mundo gosta de dar a sua opinião sem ouvir. Eu estou numa fase que, como eu digo, que eu estou numa fase que eu não quero briga com ninguém, eu não quero discussão. Se me pergunta alguma coisa, o que que tu acha? Não sei. Por quê? E eu tenho muito isso, Fernanda, do caso Kiss. O caso Kiss, quando começou o júri, todo mundo queria a condenação dos guris. Todo mundo, eu vou te dizer assim, ó, 99% queria a condenação. Hoje eu já te digo, esse júri vai ser diferente. Este júri vai ser diferente. Porque todo mundo viu a injustiça que foi a condenação. Né, por dolo eventual. Todo mundo viu a injustiça. Então, este júri vai ser diferente. E sendo mulher, a única mulher lá. Sabe, Fernanda, que isso é uma coisa que me chamou muita atenção. Porque eu, para mim, ó, eu fui muito sangue doce pro juriquês. As pessoas, hoje, eu pensando friamente, eu fui muito sangue frio, assim, para mim era mais um júri. Tudo bem, com uma proporção, mas era mais um júri. Quando eu cheguei lá,
e vi toda aquela repercussão, meu Deus, a única bancada feminina, a única advogada feminina, porque tu nos representa. Eu digo, gente, mas eu sou mulher e eles são homens, eles têm que me respeitar, assim como eu respeito eles, eu vou fazer o trabalho igual ou melhor que eles. Não tem esse negócio por ser a única mulher. Que bom que eu representei, que eu pude ver. Poxa, como foi bom eu ser a única mulher no júri. Bom, criaram grupos de WhatsApp, elas, por elas, delas. E é muito legal tu ver assim como foi importante, como é importante a Tati ter sido e ter só mulheres na sua bancada. Vários colegas já me procuraram, homens. Tati, deixa eu advogar contigo no caso Kiss. Eu digo, não, a minha bancada é mulher. Vocês criaram isso, a minha bancada é só de mulher. Homem não entra. E tem outro, o Marcelo confia em mim. Né? Tem mais isso ainda. Mas Mas é pesado, Fernanda. Vou te dizer assim, ó, ser a única mulher é pesado. sabe, Tati, que tô cuidando aqui o nosso horário, né? E ao mesmo tempo cheia de coisas para te perguntar. Mas não tem como deixar de registrar que, apesar de não ter para ti um simbolismo, não poderia ser qualquer mulher a estar lá. E quando tu estavas sozinha, assim com toda essa tua força leve, tu acaba, assim, sendo um exemplo efetivo de empoderamento. Porque hoje em dia tem muito... Tem meio que uma banalização dessa terminologia empoderar, né, representar. Se confundem, inclusive, os papéis, né? Dando ali alguns rótulos para as mulheres, que são as que representam isso, aquilo. E tu foste muito genuína, então tu mesmo falas que tudo tem seu tempo, né? E talvez tu não tenhas ideia de quão representativo foi uma mulher como tu, que para tudo para Uhum. gravar uma live com a mesma serenidade de quem vai enfrentar ali, né, jornalistas do Brasil inteiro, e consegue entregar para os outros essa certeza de que quem tem planejamento, quem sabe o que faz, quem se dedica, pode sim estar onde quiser. Porque muito se fala que a mulher pode ocupar o lugar que ela quiser, mas poucas conseguem demonstrar que sim, olha, eu estou aqui então, qualquer uma que fizer tudo que eu faço pode estar aqui. E não que... Ah, que legal. É muito. Até me emociono de ouvir isso, porque eu vejo isso, sabe, Fernanda? Agora eu vejo. Talvez, eu digo, talvez as pessoas. Não, talvez tu te faça, porque tu não sabe como foi importante estar na Kiss. Sim, foi muito importante estar na Kiss. Para minha carreira profissional foi muito importante. Eu digo, tem Tati antes Kiss e Tati pós-Kiss, sabe? Então, assim, é muito importante, sim, para mim, e eu fico muito feliz em poder, assim, que as pessoas dissem, vem falar pra gente. Antes de ir falar lá na faculdade da Zona Norte, eu estava um outro evento da OAB, Sim, da ESA, né? e também falando para estudantes, na essa, então, assim, aí foi muito legal, sabe? Porque daí tu vê, quando eu entrei, uma menina disse assim, meu Deus, a Tati Borsa tá aqui, como se aquilo, e eu me assustei, olhei e comecei a rir. Eu disse, sim, sou eu ouvi, né? Eu digo, sim, sou eu. E depois, como eu saí porque eu tinha compromisso contigo ali, ela me mandou mensagem, eu queria tanto ter tirado uma foto contigo, daí recebi várias mensagens, sabe? E isso é muito legal a gente ver o quão importante talvez eu não mensure o quanto isso foi importante para as outras pessoas. É bem isso, né? Quantas mulheres querem realizar o sonho? É tão fechado, sim, é machista, sim. Aí não vamos aqui levantar bandeiras, mas fazendo uma leitura de realidade. E aí tu vai lá, muito serena e plena, dá teu recado. Não é que não convenci quatro, conseguiu fazer ali, comparado com o que se tinha em mãos, um trabalho excelente. E depois que sai de lá, continua sendo a mesma pessoa. Isso não tem exemplo que mais arraste, como na segunda-feira a Ana Amélia Lemos, que começou, falou, né, que as palavras motivam, mas os exemplos arrastam, é mais ou menos assim a fala. E aí tinha que ser tu para demonstrar como arrasta mesmo, né? Quantas Ai, pessoas coisa têm esse boa. sonho
e te vendo lá, viram que é possível, que quem tem determinação consegue, e mais do que tudo, continuar com a mesma essência, mesmo depois. Muita gente por menos se perde, né? Isso aí, Tu sabe, dando Fernanda, que às vezes cada vez assim, eu mais. vejo tu falando, e quando eu vejo assim que os alunos chegam até mim e falam, né, que assim, ai, Tati, que bom estar contigo, que bom te conhecer. E às vezes eu tenho vontade de dizer assim, vai lá para o meu escritório, vem trabalhar comigo, fica comigo. Um aluno diz assim, Tati, se tu for ajudar todo mundo que tu te oferece, eu digo, é porque eu não tive pai advogado, eu não tenho mãe advogado, ninguém da área. Então, tudo que eu conquistei foi méritos meus, por isso que eu digo, quem tem dificuldade para estudar, que eu sei que à noite na faculdade é muito ruim, às vezes tu chega cansado, tu chega, não conseguiu jantar, e tu tem que chegar em casa e fazer todas as coisas ainda, não desista. Isso é que eu sempre digo, não desista, sabe? Muitas vezes, assim, eu vejo as pessoas, porque eu passo a madrugada. Não, sabe, tu vai ter a tua recompensa, né? Hoje vai ser difícil, hoje pode estar sendo um sacrifício, mas para frente, quando um teu cliente diz assim, ó, a minha vida está nas tuas mãos, é tudo. Uma pena que estamos só nós Me fez duas, porque eu chorar, tenho Fernanda. certeza que se tivesse todo mundo aqui, a gente estava aplaudindo de pé o que tu estás falando, e tenho certeza que esse eco bom é a melhor forma que a gente poderia terminar a semana acadêmica. Uma grata surpresa ter te encontrado este semestre, assim, né? Conhecer, e uma surpresa ainda melhor, um presente. Sabe, Tati, que todos os anos eu faço uma promessa de ano novo, né? E aí eu tenho um ritual com os aniversários. Eu gosto de mandar presentes para as pessoas. Só que eu tenho muitos amigos de diferentes lugares, assim. Eu vou passando, né? Eu sou meio cigana, assim, ando de cidade em cidade. E aí, esse ano eu fiz uma promessa diferente para mim. Eu disse: olha, esse ano o meu presente vai ser estar presente em algum momento na vida de alguns amigos que eu tenho, que eu há muito tempo não via. E eu tenho feito isso de ir até o lugar, né? Visitei colegas de faculdade que eu não via, enfim, tenho lá minha listinha. E por que que eu tô te dizendo isso? Porque conforme eu fui fazendo isso, eu me dei conta de que quem ganhava o maior presente quando me encontrava com eles era eu. Né? E hoje nós encerramos a semana acadêmica contigo dando este presente que é demonstrar a pessoa que tem, não digo nem por trás, mas segurando um júri, fazendo a diferença e buscando de fato justiça, né? Apaixonada pelo que faz, mas também muito preparada para estar onde está. Eu tenho que encerrar, porque estou vendo aqui que o nosso tempo está acabando, mas nossas portas estão sempre abertas. Muitíssimo obrigada por ter topado, muito obrigada por essa tua disponibilidade e muito obrigada pelo que tu tens feito sem nem ter noção na vida de tantas pessoas que, assim como nós duas, Ai, são obrigada, Fernanda. apaixonadas pelo direito. Olha, tu me fez chorar porque eu sou uma pessoa muito coração e às vezes eu vejo alguns estudantes com muito sacrifício, sabe? Muito sacrifício fazendo o curso de direito, para estudar, para pagar, para chegar até a faculdade, né? Trabalho o dia todo. Então, o que eu posso dizer assim, leiam tudo que vocês puderem ler, aproveitem os professores, não faltem aula. Pode ser chato, mas depois lá no fim tem a recompensa, sabe? Sejam alunos participativos, sejam alunos que se doam e façam isso do coração. Porque o aluno, às vezes, só vai se dar conta lá no final do curso que poderia ter aproveitado o curso no início, né? Eu fui uma pessoa que desde o início eu fiz estágio, graças a Deus pude, meu pai sempre me sustentou de fazer estágio pro bono, eu não, sabe, não me interessava, eu não queria dinheiro, eu queria poder estar do lado das pessoas que eu admirava. E isso faz, e hoje eu tento, eu quero estar ao lado de pessoas que eu admiro. E as pessoas que eu admiro são os alunos, Legal, que porque bom. eles fazem eu ser a Tati Borsa, né? Eles fazem eu ser conhecida, eles fazem eu ter essa coisa assim, eu quero falar, eu quero estar junto, eu quero, sabe, eu quero, porque eu acho que isso faz o diferencial. E que eu quero continuar a ser sempre assim. E eu vou ser sempre assim.
e muito obrigada. E é um privilégio para mim poder estar encerrando essa semana acadêmica. Embora fui de forma presencial lá e irei quantas vezes, digo de novo, tu me chamar, para mim sempre vai ser um prazer. É só encaixar as agendas, mas a gente encaixa sempre. E dizer que sigam firme, amem o direito, amem a justiça e acreditem no sonho de vocês e sejam sempre os melhores. Às vezes as pessoas me dizem, Tati, eu quero ser como tu. Eu digo, não. Tu tem que ser muito melhor do que eu, muito melhor que a Fernanda, muito melhor. Tu tem que ser o diferencial, tu tem que fazer o diferencial. Então eu encerro assim, imensamente muito obrigada. Nós que agradecemos. Um beijo grande. Muito obrigada por tudo. Que a gente se encontre logo quando eu for ir para Porto Alegre. Vou te chamar, porque a gente tem um ritual de presente. Eu disse que é mandar presente, mas eu entrego o presente quando é live. Não te entreguei, então Com vamos nos certeza. encontrar presencialmente aí na capital. Um beijo. Um grande Fica beijo a bem. todo mundo. Tchau, Obrigadão. tchau. Fica bem. Tchau, Até. tchau.